É isso aí, começando agora mais um Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e hoje, se não prestar atenção, vai rolar iniciativa. Sou o Luke Stefano e só não presta atenção quem tá ocupado demais fazendo torre de dados. Vai rolar iniciativa, já avisei. É isso aí, ouvinte do Estação RPG. Estamos começando mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre dicas de como manter a atenção dos seus jogadores na mesa de RPG. Olha que coisa bonita. Ah, é. Dica número 1. Ameace ligar pra mãe do jogador. Com certeza, chama logo a mãe dele. Manda uma cartinha, seu filho não está prestando atenção na sessão. Repetir a cena pra ele. Ele está atrapalhando a minha mesa, todos os jogadores estão reclamando que demora 20 minutos para sair de uma cena narrativa do mestre, não é nem dos jogadores, é do mestre. Roubou a borracha do coleguinha para apagar o 2 na ficha, não devolveu até agora. Olha aí que malandro. Não ajudou no refrigerante. Pô, cara, aí não, aí ajudaria. Aí não. Ele está muito mal educado na mesa de RPG, então, por favor, dá uma correção nele. Não ajudar no refrigerante ajudaria, cara. Tomar logo Pararatimbum na galera toda da mesa. Só pra ficar esperto, se não fizer isso aí. Isso aí é sacanagem. Começando agora mais um Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos bater um papo sobre assuntos variados de RPG de mesa, dicas para mestres e jogadores, sistemas, convidados e muito mais. E toda quinta-feira a gente vai estar aqui juntinho para bater esse papo. Então, vamos logo começar essa mesa. Mas agora vamos lá, vamos começar a falar sobre dica de como manter a atenção dos seus jogadores na mesa. E por onde é que a gente pode começar? Vamos começar por narrativa. Então vamos lá, né? Você tem que manter um ritmo, né, na mesa. Se você deixar a sua mesa, depois de meia ou 40 minutos de sessão, começar a perder o ritmo, começar a perder aquele ânimo de interpretar NPC, de interpretar tal coisa. Se o mestre perder o ritmo, o jogador também perde o ritmo. Muitas vezes acontece ao contrário. Primeiro o jogador perde o ritmo, depois o mestre. Mas... porque vai espalhando, né? Mestre, o mestre ele tem que estar ali, conseguir manter o ritmo, né? Às vezes, mestrar depende de dia, né? Às vezes você não tá num dia bom, tu chega lá, tu não tá com muita vontade. Acontece. Ah, mas aí é chegar na mesa, conversar numa boa, falar que hoje não tá bem. Galera, hoje eu não tô bem, hoje vai ser mais ou menos. Vamos só rolar dadinho hoje, que hoje o pai tá abatido. Mas... infelizmente acontece. Com a gente mesmo já aconteceu, com a mesa que a gente tem. Teve dia que o Luke foi mestrar pra gente e falou: galera, ó, não tô legal hoje, mas não vou deixar a mesa morrer, vai ter sessão sim. Vamos fazer a parada aqui e tal. E a sessão não ficou ruim. A sessão não ficou ruim. A sessão não ficou tipo assim, era melhor não ter jogado. Não, claro que não. Mas até porque todo mundo já sabia da condição e tal. E no final das contas ficou até maneiro, porque os jogadores acabam se envolvendo um pouco mais e dando aquela moralzinha, né? Falando assim, e aí, vamos lá. Interagem mais com as cenas e tal. Acabam dando uma moral. Quando o jogador começa a entrar muito no personagem, entrar muito na cena, aí o mestre se empolga de verdade. Quando o cara gosta de mestrar, né? O cara se empolga aí, volta. Então vamos lá. Como você começa a fazer a sua narrativa parecer mais interessante? Saia só da descrição de ação, tipo, o cara levantou e foi até lá. Ou o barman jogou, passou a caneca na mesa assim e deixou a cerveja na sua frente. Não, começa a descrever de outra maneira, por exemplo. Vocês entram no bar, né? Já vem aquele cheiro de cevada. O barman já tá com a cerveja assim na bancada, né? Quando você chega, você se aproxima, você pega a cerveja, você bebe, você sente que ela tem um gosto diferente de outras cervejas que você já bebeu. Ela é um pouco mais refinada também. Esse é
o que deu o preço, né? Por isso que ela é um pouco mais cara. É um lugar de mais prestígio, é você colocar mais coisas na interpretação. Não só ações, colocar cheiro, gosto, sentimento, falar como ele se sentiu bebendo aquela cerveja, mas não sempre, né? Tipo, você toda hora ficar fazendo isso acaba ficando um pouco maçante. É você saber ali equilibrar. Mas por que eu acho que é legal fazer isso? Eu acho que é legal fazer isso porque você desperta o interesse dos jogadores quando você faz esse tipo de coisa. Você entrou numa taverna, aí você vai pedir uma cerveja e você tá vendo que, por exemplo, tem uma galera numa mesa do lado que tá bebendo uma cerveja completamente diferente, uma cerveja, sei lá, avermelhada, por exemplo. Aí você vai, porra, mas como assim? Cerveja avermelhada? Que tipo de cerveja é esse? Que negócio é esse? Você, pessoalmente, né, fora do jogo, você isso já vai chamar a sua atenção. E consequentemente, isso vai acabar resvalando no personagem. O personagem vai ver, caraca, nunca vi uma cerveja avermelhada, como é que é isso? Vou experimentar essa cerveja. E aí você acaba integrando ali mais a cena, participando mais da cena, e isso que é legal. E não só isso, né? Como você falou, o negócio do cheiro... Às vezes você atribuir um cheiro a alguma coisa que, por exemplo, o background do jogador. O jogador era... Vamos usar esse negócio da cerveja e dizer que, por exemplo, tem um jogador na mesa que fez um personagem que era cervejeiro. E quando ele entra na taverna, ele sente o cheiro de uma cerveja, um cheiro forte de cerveja, que é muito parecido com as cervejas que ele fazia na taverna dele, ou numa taverna que ele trabalhou, em qualquer lugar que ele trabalhou e produziu essa cerveja. Isso vai trazer... Imersão, né? Dá uma imersão. Não só imersão, mas vai ligar o personagem diretamente a uma coisa que é intrínseca dele, que ele criou o background dele, que ele gosta, ou que ele deveria gostar, pelo menos. Então, fazendo isso, você integra o jogador ali rápido dentro da cena e ele acaba tendo um pouco mais de interesse de participar. Por isso que é legal você usar esses elementos quando você estiver fazendo qualquer tipo de narrativa, quando você estiver apresentando um lugar diferente, NPCs diferentes, dizer que um NPC ele tem ali um cheiro de rosas, por exemplo. Aí, sei lá, vocês encontraram com uma dona de um armazém. Aí a dona do armazém, ela cheira rosas. E até em casos de investigação isso é maneiro. Porque em casos de investigação... Você coloca um monte de elementos para os jogadores poderem achar dentro da cena. Pistas, né? Mas aí o que acontece? Tem algumas pistas que você quer que os jogadores achem de qualquer maneira. Aí você cria alguma pista esquisita, tipo um cheiro, alguma coisa que traz um sentimento pro jogador quando ele olha. Ele vai conseguir pescar aquilo rápido e dizer assim, opa, tem um negócio estranho aqui, eu quero ver o que é isso. E ele vai começar a entrar dentro da cena e ver como é que a parada funciona. Sei lá, vai numa fazenda. O cara é um criador de porco. Aí, ou então, nem isso. Pra ficar até mais similar, vai numa fazenda. Tem uma fazendeira. Ela é uma criadora de porcos. Ela tá toda suja. Mas além de suja, o perfume dela de rosas ou de alguma flor do tipo, que tem um cheiro muito forte, muito bom, é o que sobressai o cheiro da sujeira dela. Ninguém vai achar isso estranho. Ninguém vai perguntar nem um pouco. Por quê. Nem um pouco. Claro, normal, terça-feira. Ela tá ali cuidando de porco, toda suja de lama, tal, mas tá cheirando bem. Cheirando tranquilo. Rosa, vai ver que é costume dessas terras, a gente não sabe? Eu acho que essa daí realmente joga pérola aos porcos. Isso aí, literalmente. Então é maneiro poder utilizar esse tipo de mecânica para poder chamar a atenção do jogador e chamar o jogador para dentro da cena e aí discorrer dentro do jogo, porque deixar dispersar que é o problema. Quando dispersa é que a parada não dá certo. E aliado a isso, usar elementos como cheiro e etc, a gente pode também falar da questão de alterar a voz dos NPCs. Alterar a voz dos NPCs é legal porque além de causar mais imersão no jogo, acaba gerando cenas um pouco mais engraçadas, acaba chamando os jogadores um pouco mais pro jogo. Você pegar um Goblin que fala com a voz fina, esquisita, ou então você pegar um NPC que não fala fala as palavras trocadas igual Cebolinha, R por L. Os jogadores eles vão prestar atenção naquilo e isso vai chamar a atenção deles. Chamando a atenção deles, eles vão participar mais da cena, eles vão estar mais integrados dentro do jogo, eles vão manter mais a atenção deles ali dentro e menos fora do jogo. Alterar a voz do NPC é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu tenho feito mais ultimamente do que antes, mas é uma coisa que você
Você, com um tempo de experiência, você aprende a fazer e você pega um certo gosto. Porque ela dá pra você que tá mestrando aquela sensação de que você tá fazendo uma coisa separada, por exemplo. Às vezes a gente, quando tá mestrando muito, a gente se perde no que a gente falou como mestre, no que a gente falou como ação e no que a gente falou como NPC. Eu pelo menos me perco bastante. Então, tipo, se você diferenciar a voz do NPC, pelo menos, você vai lembrar que você falou isso como NPC, não como mestre. Isso aí. E também é bom para os jogadores também terem essa diferenciação. Como a gente tá falando de jogar online, onde eu não tô vendo o rosto do mestre, onde eu não tô vendo o rosto do jogador, eu não sei se ele entendeu, às vezes a internet trava, aí eu não sei se ele falou como ação, se ele falou como mestre ou se ele falou como NPC. Por isso que é bom você dar essa diferenciada na voz. Tem um exemplo que é maneiro dessa questão de alteração de voz, que foi o desafio aceito que a gente gravou, né? O primeiro desafio aceito que a gente gravou com o Angra e com o Bruno. E você mesmo fez a voz lá do dono da casa de chás e banhos e tal. E ele é um velhinho tal, e a voz foi fazendo a voz do velhinho, então já dava pra caracterizar, né? Por mais que a gente estivesse ali narrando uma cena, fazendo uma cena de combate e tal, e de desafio, já dava pra caracterizar, tipo assim, o velhinho naquela cena, tal, ele entrando e falando assim, pô, não façam, pô, não entrem em combate dentro da minha taverna, vocês estão malucos, vocês estão de sacanagem. Dava pra imaginar o velhinho, e isso é uma parada que é maneira no RPG, é você mexer com a imaginação, principalmente por conta das vozes diferentes que a gente faz por conta dos NPCs. É mostrar realmente que aquele personagem ele é diferente, ele tem aquelas características que já foram narradas dele, e aquelas características estão dentro do jogo, participando ali de maneira integral e tal. E isso é muito maneiro. Às vezes não só voz, né? Às vezes você pode fazer também, emular um som de um animal. Por exemplo, aquele dia que eu fiz o som do cavalo do lado de fora da casa. Maravilhoso isso, gente. É uma cena imperdível. Eu fazendo o barulho, passou uns 10 minutos. Mano, que porra de barulho é esse? E o pessoal enrolando a cena, eu fazendo barulho. Aí o Vidote... Isso é um barulho de cavalo? Aí ele falou, vou lá fora, meu pai. Tem um cavalo lá fora. É você colocando esse tipo de coisa. Tipo, você quer que tenha um cavalo do lado de fora, mas você não quer falar, ó, chegou um cavalo do lado de fora, que já gera uma tensão, né? É você ir fazendo pequenos barulhos. Tipo, agora eu não tenho pra reproduzir, né? Mas eu tinha um papelzinho que eu coloquei na língua, aí a sua fazia o barulho igualzinho de um cavalo. Maneiro. Eu prefiro fazer vozes mais aberrantes, de coisas mais sinistras e tal. Na aventura que a gente jogou lá de Tormenta, né, que os meninos morreram na taverna, né, quando eles entraram, os sons que a criatura faz, né, aqueles sons meio... Tudo bem que a minha voz falhou toda agora. Aqui é quando eles entraram na taverna, aquele som meio... E não tô conseguindo fazer, porque a minha voz não tá muito boa hoje. Mas é uma parada tipo assim. Então, eu gosto dessas paradas assim, eu acho bem maneiro também. Dá aquele ar mais pesado pra cena, quando você tá fazendo um negócio meio sinistro, mais macabro e tal. Sim. Gosto disso. Os jogadores, eles não ficam com medo, né? Porque o jogador não tem que ficar com medo, o jogador quer matar tudo que é criatura, e a gente vai lá e mata ele. Mas aí... O jogador só ataca. Mas aí é assim, o jogador só ataca. De vez em quando o jogador só ataca. De vez em quando o jogador só ataca. De vez em quando. Não é sempre, não. Uma coisa que você pode fazer também, que ajuda bastante na hora para impedir a dispersão, é você envolver os jogadores na narrativa. Jogadores e personagens. Por exemplo, vamos primeiro pro personagem. É você, em cada ponto de narrativa, não a todo momento, porque senão fica tipo, muito maçante, fica meio carta marcada, mas a cada, sei lá, uma sessão, pula uma sessão não, ou da maneira como você preferir, você colocar, tipo, pontos do personagem na cena. Tipo, por exemplo, você tem um bárbaro, então, na sua party. E aí o bárbaro, só que ele não é tipo aquele bárbaro porradeiro, ele é aquele bárbaro mais xamânico, sabe? Como se ele fosse um chefe de vila, ele tem aquela ligação com o lado espiritual dele e tudo. Então você, às vezes, coloca um monte de personagem num lugar, e um dos personagens lá é o que chama a atenção do bárbaro. Esse personagem, ele tá, por exemplo, com uma roupa
que lembra um ritual, digamos assim, do clã desse xamã, do lugar de onde esse xamã veio. Aí você nem precisa narrar muita coisa. Dali pra frente o bárbaro vai querer participar de uma conversa com esse xamã, com esse cara que tá com roupas cerimoniais. Então você começa a dividir a cena. O bárbaro tá lá conversando com o xamã, o ladino foi jogar dados, o ranger e o guerreiro sentaram numa mesa, por exemplo, e você vai separando a cena. E você fazendo isso, você faz com que cada personagem tenha suas ações naturais em um habitat não natural. Por exemplo, o ladino foi lá jogar, o bárbaro foi lá conversar com uma pessoa que ele não conhece, e os outros dois que são personagens mais reservados nessa situação ficam reservados. Então ele desenvolve a cena no bárbaro e no ladino, e quando for possível você faz alguma coisa que envolva o guerreiro e o ranger. Cara, isso é bem maneiro. Eu curto pra cacete fazer isso, acho isso bem maneiro, é uma dica muito boa. E outra coisa que eu acho que é bem legal também é você, dentro da narrativa, você envolver diretamente os jogadores. Então quando você estiver narrando uma cena, você não dá a cena inteira pro jogador. Você dar um briefing de cena com elementos muito importantes, que você julga sendo importante naquele momento, mas deixar assim, algumas coisas bem no ar. Pra meio que obrigar os jogadores a te perguntar, não, mas e o que tem aqui? E como é que é isso? E, mas eu quero meter a mão aqui, eu quero olhar como é. Eu quero olhar debaixo da almofada do sofá. Eu quero olhar, entendeu? Então, sim, dá a cena, mas não dá ela inteira. Deixar os jogadores ali, eles se entreterem com aquilo, entrarem dentro daquela cena e começarem a participar dela também. Então, sim, isso é legal para trazer cada vez mais o jogador para dentro do jogo, para dentro das cenas que estiverem acontecendo. Pode acontecer tanto em cena investigativa, que acho que é onde mais cabe isso, cenas narrativas, que também cabe muito isso. Em combate, não cabe tanto, até porque se o jogador não estiver envolvido dentro do combate... Em combate tem uma dica, mas é só para jogo presencial, que eu conheço, para você manter a atenção. Você sempre tem aquele personagem que, às vezes ele não combou muito a ficha, então ele tá sempre meio que off do combate, começa o combate ele fica até meio abatido, fica meio tristão assim. É você pegar a folha que você tá anotando iniciativa e dar pra ele controlar a iniciativa. Boa. Você rodou o turno, você aponta pra ele assim e fala, quem tá jogando agora? Aí fala, tal pessoa joga. Aí a pessoa vai e você dá pra ele também. É uma coisa que eu aprendi a fazer, que eu não gostava, mas eu descobri que dá muito mais tensão pros jogadores. Se você tiver disponibilidade de 2d10, você colocar do lado do token do monstrinho, assim, 2d10. Uhum. Zerado. Conforme a pessoa for dando dano nele, você vai colocando o quanto de dano total ele já tomou. Maneiro. Porque a pessoa vai ficando ali pensando assim, cara, ele já tomou 80 de dano e não morreu ainda, ela não vai ficar fazendo o contra, você já tá botando ali o quanto de dano ela já tomou. Maneiro. Bem maneiro. São duas coisas que eu uso bastante no presencial. Eu gostei dessa dica do D10. Essa dica do D10 é bem maneira. Nossa, é legal pra caramba. Porque você já vai vendo ali ao vivaço a quantidade de vida Você já vai vendo ali ao vivaço a quantidade de dano que você já tá dando no bicho e começa a ficar nervoso quando o dano começa a subir muito e a criatura ainda não morreu. E então, ainda mais dependendo da situação, né? Porque se todo mundo já tiver apanhado para caralho e o bicho tiver, tomado muito dano e tá todo mundo naquela, ferrou. A gente não matou esse bicho ainda, já damos dano pra caramba pra ele, na próxima rodada alguém vai cair, como é que vai ser? Curte isso aí, achei maneiro. Essa é boa pra caramba. É bom até pro mestre, porque você não precisa ficar lembrando o quanto de dano o bicho já tomou, quanto de vida ele tem. Só você olhar pro tabuleiro vai estar ali marcado. Não precisa nem ficar anotando em fichinha de papel, em papelzinho, nada disso. É que eu tenho um tabuleiro riscável, né? Eu tenho um tabuleiro riscável, então eu vou anotando quanto de dano ele já tomou assim. É uma dica maneira também, né? É uma dica maneira também ter tabuleiro riscável, até pra não botar só, por exemplo, a quantidade de dano que a criatura tomou, mas pra dar pro jogador lá controlar a iniciativa. Sim, o cara que é mais disperso na mesa, dá lá o tabuleiro pra ele e diz assim, controla as iniciativas aí. Ou então anota aí as coisas que vocês acham mais importantes que foram acontecendo durante a aventura pra vocês não esquecerem. Vixe, no final da sessão, o tabuleiro tava cheio de anotação, cara. O tabuleiro até a anotação minha tinha no tabuleiro. Não, mas maneiro isso. Vocês usam bem o elemento e no final das contas ele dá muito certo. Dá certo. Curte essa dica aí. Essa dica do tabuleiro também é maneira. Gostei da dica do dado e a dica do tabuleiro.
A dica do tabuleiro, nunca tinha pensado. Cara, eu vou te falar, eu comprei pela internet, eu comprei no Mercado Livre, é um set, vem tipo 4 tabuleiros montáveis cada um, eu tô com os tabuleiros aqui agora. Mas eu tô com isso aqui. Ele vem também com isso aqui, ó. Pera aí que eu tô pegando pra te mostrar. Essas pecinhas aqui em MDF, por exemplo. Ih, que maneirinho, cara. Sabe o que é isso aqui? Depois, deixa a câmera. Não tá dando pra ver direito por causa do fundo da câmera. Do chroma. É. Isso aqui é uma linha de 9 metros. Ele já vem marcado a linha de magia, por exemplo. Ah, que maneiro, você cara. Põe na frente do token, põe na frente do token e aí tipo vai pegar o raio, né? Aí é o raio de 9 metros. Aí beleza, é muito complicado mexer com esse aqui, porque vai ter que tirar o token, botar um negócio, colocar o token. Ele vem com destaque. Caraca lá, que maneiro. Porra, 140 reais, 140 reais, 4 grids e todos os tamanhos de magia. Ah, maneiro, caraca, maneiro. Numa caixinha de MDF, muito show. No caso que o Luke tá mostrando aqui é o range de magia que segue em linha reta. Ele não é o cone e ele não é o círculo. Ah lá, o cone. Pô, maneiríssimo também, ele vem todo direitinho. Caraca, maneirão. E é bem pra usar em mesa presencial mesmo. Sim. Pô, show de bola isso aí, maneiríssimo. Maneiríssimo. Aí tu tá jogando ali, ficou com dúvida de, pô, como é que ficou, qual é a área, já pega a pecinha ali MDF, bota na mesa, no grid, a marca direitinho, todo mundo já viu qual é a área. Pô, maneiro. Sim. E isso é uma coisa que você mata tempo de sessão. Tipo, é um gasto extra? Mas é uma coisa que você pode fazer de papelão, por exemplo. Dá pra fazer de papelão numa boa. Tu faz de papelão. E, cara, isso mata um tempo de mesa que você não tem noção. É aquele tempo de você estar consultando no livro, 9 metros, aí você, por exemplo, no Tormenta tem a exemplificação de 9 metros lá no começo do livro. Uma magia de 9 metros é isso, de 10 metros é isso, de 30 metros é isso. Você já tem ali feito, você olhou na magia, o seu jogador anotou na magia lá, área de 9 metros, só pegar, pum aqui, separado 9 metros, jogou em cima, não precisa perder tempo desenhando 9 metros nem nada. São pequenas coisas assim que vão matando o tempo extra de mesa e você não tem noção. E isso é excepcional pro combate, porque o combate, geralmente, mesmo sendo a parte mais legal do RPG, é a parte que mais faz as pessoas ficarem com tédio de continuar jogando. Cara. Porque, tipo, às vezes o combate fica muito maçante, é muito tempo de combate, muito repetitivo, é muito consulta isso, vamos consultar aquilo, é muito quanto foi, quanto vai ser, que a pessoa acaba ficando meio não quero mais combater. Eu acho que essa parte já fica legal pra gente já falar dessa nossa segunda dica aqui, que é a ambientação. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar da ambientação é exatamente isso. É utilizar elementos, tokens, essas plaquinhas de MDF que mostram área de magia, ou até o quanto o personagem ele pode andar ali dentro, como se fosse uma régua, né? Aquela régua do Roll20. Exatamente. Quanto o personagem ele pode correr dentro do grid, porque além disso chamar muita atenção do jogador, isso também envolve muitos jogadores. Isso obriga o jogador a pegar o token dele, a ver o que vai, como é que ele vai fazer, em quem que vai pegar a magia se ele largar daquele jeito, em cone, em quem que vai pegar a magia se ele lançar em linha reta, ou se ele vai ter que se movimentar ou não para poder fazer esse tipo de ação. Então envolve chamar o jogador e dizer assim, vem cá, mexe aqui e me mostra o que você quer fazer para não dar ruim para ninguém. Cara, eu achei sensacional isso, bem maneiro, bem maneiro. Quando você fala desse tipo de ferramenta, são duas coisas que você pode aprender, que você tem como mestre que aprender a mexer no Roll20, por exemplo, que é a Fog of War, que você não pode jogar sem. É uma coisa que dá uma ambientação, dá uma imersão gigantesca. O cara não sabe o que tá ali virando a esquina, ele não sabe como é que é o resto do mapa. Ele não sabe o que tem quando ele vira a esquina pra frente, do mesmo jeito que ele também não sabe o que tem pra trás depois que ele passou, porque pode aparecer alguma coisa lá. Exatamente. É uma coisa que é muito bom você aprender a mexer, não é difícil de mexer na Fog. E a outra coisa que talvez é um pouco difícil de mexer no Roll20, mas você tem aí agregadores pra ajudar você, por exemplo, o Discord, que é a música. Isso é maravilhoso. No online é
tudo. Base, pra mim, a música no online é tudo. No presencial também, né, cara? No presencial também dá pra botar uma ambientação bem legal. Claro que você vai fazer de uma maneira diferente, vai pegar ali a caixinha de som. O que no presencial sempre acaba dando aquela avacalhada. Tipo, tá no momento mais meme, o cara vai lá e bota o Pablo Vittar pra tocar. O cara vai lá e bota sei lá, um parangolé pra tocar só de jogo. Bota um Pericles pra tocar aí só não, de né, meme, cara? Leva a entendeu? parada sério, né, pô? Aí começa a estragar um pouco. Quando tá na zoeira, beleza, legal. Mas aí, nada tipo, contra essas músicas, quem gosta desse tipo de música, claro, mas pra uma ambientação de RPG não tem nada a ver, pô. Tá no meio da caverna, tá ligado? No meio da caverna, assim, tá até tocando aquelas músicas de Oblivion, que a gente geralmente coloca. Sim. Tá até tendo o pingo gotejando, assim, né, na caverna, um barulho de pedra fazendo um crack, crack, crack. Aí do nada começam, a lua me traiu, acreditei que é... Mano, acaba com a cena, velho, acaba com a cena. Aí você imagina você imagina a Joelma de elfo agora, entendeu? Balançando o cabelo. Você já imagina uma figura assim misteriosa saindo das sombras da caverna, né, com o cabelo um pouco loiro, cintilante assim, segurando um arco. Ela vai se aproximando e atrás dela vem um bardo, Chimbinha do Vale, assim, tocando, dedilhando sua guitarra flutuante. Dedilhando, isso aí, com a guitarra afinada em mu sustenido, porque óbvio, a gente tá falando do Chimbinha do Capiroto aqui. É muito bom, cara, muito maneiro. A galera perde a linha, mas a música pra ambientação de jogo é uma das paradas que eu acho que é mais importante. É uma das paradas que é mais importante, é uma das paradas que coloca mais atenção naquele momento, que mostra mais qual é a situação. Tanto que tem vezes que a gente tá jogando online que a gente já sabe, né, cara? Mudou a música, você já escutou a música, você já, na hora você já fala, ih, deu merda. Deu merda. E agora? Deu merda. Quer ver? Daqui 2 minutos ele vai mandar rolar a iniciativa. É assim, aí cara. Aí turn order aparecendo ali. A música fala muito dentro do jogo e ajuda muito a contextualizar a cena, e os dois trabalham muito bem pra manter a atenção do jogador em jogo. Trabalham muito, claro, quando você não coloca Calypso, né, Pericles, mas quando você faz um negócio legal, chama muito a atenção do jogador e coloca muito ele dentro da cena. Ainda mais dependendo do tipo de cena que você estiver colocando, cara. Enfim, o jogador ele vai sentir a tensão da cena e aí, dependendo da situação, vai rolar essas paradas. Ele vai dizer, cara, deu ruim, 2 minutos rola a iniciativa e vamos. E às vezes calha de você a ambientação, né, o som que você colocou, bater com as descrições que você tá dando. E aí, tipo, às vezes começa no som, na música, uma coisa que você não narrou, por exemplo. Na música, digamos, começa a chover. Aí o jogador pergunta, mas começou a chover? Aí você pode falar, começou a chover também. E aí começa a trovejar, e aí já vai dando mais, entendeu? Tipo, e às vezes podia não estar acontecendo isso na cena, mas como é uma coisa que você viu que ligou o personagem, e pode ser que encaixe na cena também, não tem problema nenhum. Mas aí vem do poder de envolver o jogador na narrativa. É isso que é o maneiro. Porque o jogador ele vem, traz a percepção dele pra dentro da narrativa e você acaba pegando aquilo ali, tipo assim, boa ideia. Pode acontecer isso mesmo. Então você já vai narrando em cima do que ele já te deu de expectativa ali. Exatamente. De acontecimento na cena e vai acontecendo e o jogo vai levando. Isso é muito maneiro. E essa parada de envolver o jogador na ambientação, nesse caso, também cabe muito. Porque aí você coloca ali a música, já é uma música, de repente, uma situação um pouco mais tensa. Os jogadores, eles estão ali um pouco mais assim, sabe? Eles estão indo com um pouco mais de cuidado, mexendo em um item, mexendo em uma porta. E aí você começa a narrar como aquela porta é, de uma maneira um pouco mais... detalhada. Detalhada, e você diz que a porta ela é um pouco mais escabrosa, sabe? Ela é... Aí os jogadores eles começam a sentir aquela ambientação toda, por exemplo, montada no que você tá narrando na porta. Sim. E aí vira do jogador dizer assim, eu não vou meter a mão nessa porta. E o outro, mas a gente tem que meter a mão na porta, mas não vou ser eu, vai ser você. E aí começa a briga. Começa. Uma coisa que eu gosto bastante de narrar, principalmente pra Ladino, é quando ele tá tentando arrombar uma porta. Aí eu peço geralmente um teste de percepção, enquanto ele tá fazendo o teste de ladinagem,
que é mais ou menos assim, tipo, você consegue ouvir todos os cliques que a fechadura dá quando você força a fechadura com o lockpick, né? Uhum. Beleza, aí dependendo do teste dele, e dependendo da situação que eu já armei, eu não gosto de ficar colocando situação após tá acontecendo alguma coisa, eu gosto de armar a situação. Tipo, se ele falhou no teste de percepção, ele ouviu, digamos que a fechadura tenha 6 cliques e ele ouve 7, mas ele não percebe que ele ouviu 7. O 7º clique pode ser uma armadilha atrás da porta. Eita, que bonito. Você falou que ele ouviu, mas ele não se tocou que ele ouviu, entendeu? Nossa, maneiro. Curti. Aí dependendo do teste, ele fala, você ouviu 7 cliques, mas você sabe que nesse tipo de fechadura só fazem 6. Aí o cara já fica, maneiro. Olá! Ele mesmo já começa a ficar mais cabreiro com a situação e mais alerta com o que tá acontecendo. Não é simplesmente ir lá e, vou rolar um dadinho aqui e vou arrombar a porta. Não. Maneiro, curti. Traz uma ambientação maneira também pra situação, traz o jogador pra dentro da cena, dá uma consequência, dependendo do que acontecer dentro da cena, e o jogador já fica meio cabreiro com o que pode acontecer, porque pode ser uma armadilha, ou pode ser alguma coisa atrás da porta que ele não escutou. Pode ser também. O 7º clique, de repente, pode ter sido alguém do outro lado que ele não escutou, e na verdade não era um clique, era um passo. Entendeu? E aí, ele prestando atenção naqueles cliques, pra ele o que veio na cabeça dele, porque ele tava muito concentrado, era mais um clique. Na verdade, não era um clique. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Eu acho que é bem maneiro fazer essas paradas pra poder manter os jogadores dentro da cena. E funciona. Tudo isso funciona. E agora tem a terceira dica, que é uma dica aqui bem específica, que é mais voltada para eventos de RPG. Porque em eventos de RPG a gente tem situações que normalmente a gente não tem quando a gente está jogando com a nossa mesa. Seja ela presencial ou seja online. Que o primeiro deles é muito barulho em volta. Você vai ter várias mesas com várias pessoas jogando. Dependendo do evento que você tiver, vai ter stand de patrocinador, vai ter stand de anunciante, vai ter stand de venda. Então, assim, o barulho não vai ser um barulho propício para um jogo de RPG. As mesas, os jogos eles vão estar acontecendo, mas os jogadores vão estar ali no meio daquela barulhada toda. Só que aí vem uma questão, pelo menos que eu acredito. Quando a gente vai pro evento, a gente, além de saber disso, e se a gente não souber chegar lá, eu acho que é fácil assimilar isso, né, quando você vê a coisa acontecendo. Mas a questão é a seguinte, quando o jogador ele vai pro evento, eu acho que a cabeça dele é diferente de quando ele senta com a mesa dele pra jogar. É diferente. Porque, tipo, no evento tem muita coisa pra você ver, tem convidado especial, tem banda que vai tocar, tem stand com produtos que você nunca viu. Então você tá querendo... Tem gente que tá desenhando mangá, tem campeonato de videogame, tem campeonato de swordplay. Então você quer ver tudo ao mesmo tempo e ainda quer jogar, porque é uma coisa que você gosta de fazer. Então, tipo, quando você... eu acho que essa é uma mensagem mais pra jogador do que pra mestre no evento. Se você sentou na mesa de RPG em evento, se você já é um jogador experiente e não um jogador iniciante, claro, você deveria se comprometer em jogar mesmo. Porque eu já levei RPG para evento e quando o jogador não quer, ele só, tipo, ele foi experimentar, mas no meio do jogo ele não quis continuar jogando, estraga um pouco da experiência. Mas uma coisa para você usar o barulho em volta, tem duas situações em que o barulho pode ser seu aliado, o barulho em volta de outras pessoas falando. Um bar lotado e uma feira no horário de pico. Maneiro, você já ambienta uma cena. É verdade, maneiro. Usa as pessoas falando para ambientar duas cenas. Bem maneiro. Uma feira em horário de pico e um bar lotado. Bem maneiro. E comentando sobre isso aí que você falou, por exemplo, o jogador ele entra na mesa e sai no meio da mesa, galera, vamos ter bom senso, né? Bom senso. Pô, cara, não estraga o jogo do amiguinho por causa disso, porque, cara, é sacanagem. Você não estraga só pro mestre, você estraga pra todo mundo. Você consegue pegar uma mesa no meio do evento, o cara começa a narrar a aventura e tal. Cara, ele não vai conseguir pegar no meio da aventura uma outra pessoa pra completar a mesa, até dependendo da mesa, do que vocês estiverem jogando. Se vocês estiverem jogando uma aventura medieval, aí o cara tá jogando com um único clérigo na mesa e o clérigo levanta e vai embora. Tipo assim, beleza, acabou e aí? A cura no jogo. Acabou a Como é que os caras vão fazer pra poder manter os personagens até o final da aventura? Mesmo sendo um one shot, porque a gente tá jogando aqui dentro de um evento.
vai ser muito mais complicado. De repente o mestre vai ter que tirar um pouco a mão, de repente o mestre vai ter que mondar o contexto da one shot para permitir que os jogadores consigam ir até o final da aventura e curtir aquela aventura ali que tá acontecendo. Então, pô, tem que ter um pouco de bom senso nesse sentido, né, cara? Sim. Quando Isso você é sacanagem. Quando você fala assim de levar pro evento, o mestre ele já leva, igual a gente falou no episódio passado, o mestre às vezes ele já leva a sessão completinha. Ele já leva situações para cada um dos personagens que ele já deixou pré-criado pro jogo. Tanto que você vai chegar em evento, é muito raro você fazer ficha. É mais porque não tem tempo pra isso, né? Pior que eu já fui em 2 eventos em que eu fiz ficha. Você conseguiu fazer ficha? Não, 3D e T, beleza, é rápido. Mas o segundo foi jogando vampiro. A gente fez ficha no meio do evento jogando vampiro. A ficha de vampiro não é tão rápido pra fazer. Na verdade, se você tiver experiência com o jogo, ok. Exatamente. Você consegue fazer uma ficha relativamente rápida. 753, 7913, 5 em virtudes, algumas desvantagens e acabou. Pra quem não conhece, né, o sistema de ficha do Vampiro à Máscara, o Luke tá narrando aqui como é que é o sistema de distribuição de pontos, exatamente, de atributos e habilidades do sistema de Vampiro à Máscara, que ele se baseia nesses números para você poder distribuir na ficha, e aí você vai adequando de acordo com o seu personagem. Né, Luke Stefano? São 753 em atributos, 7913 nas perícias, né? 5 virtudes, consciência, que define a sua humanidade e a sua humanidade, ponto de sangue e geração. Algumas vantagens e desvantagens, aí já tá pronto um vantagem básico. Fora que as vantagens e desvantagens também te dão pontos pra você poder distribuir dentro da ficha. O livro ele também limita isso. Mas eu não tô lembrando qual é a quantidade de pontos que ele limita. Ele limita por geração. Dependendo da mesa que você estiver jogando, o mestre pode falar, foda-se, não limita porra nenhuma. Todo mundo pega a qualidade de 9 vidas e vamos. E é isso. Vambora. Porque eu já fiz isso em mesa, mas só pra poder matar os jogadores mesmo, entendeu? Tipo assim, todo mundo tem a qualidade de 9 vidas. Então eu vou jogar pra destruir vocês. E foi o que eu fiz. Pra acabar com vocês. Pra acabar com vocês. É isso que eu vou fazer. E fui matando a torta e a direito. Os caras tinham 9 vidas, então tava nem aí. Já era. Mas foi maneiro. Foi uma experiência bem maneira fazer isso. Uma coisa que em evento você não vai ter muito tempo pra você se estender nas coisas. Tanto que o one shot ela é cronometrada, evento geralmente dura 5, 6 horas. E você não quer, você até como mestre não quer passar o dia inteiro mestrando no evento. A ideia, uma mesa pelo menos, a ideia seria mestrar 2 mesas. Então você faz aventuras já na metade. É assim que eu gosto de fazer, por exemplo. O pessoal chegou, vocês já são cavaleiros reais, aconteceu o seguinte, a filha do rei foi sequestrada, vocês precisam ir atrás, vocês já têm a dica, só vamos. Ou então vocês já estão no meio do caminho, né? Já estão no meio do caminho, só continua. A que eu joguei, essa mesa tinha 10 jogadores na sessão. Caraca, 10 jogadores, que absurdo. Como que era? Era uma arena. A galera tudo na arena assim, se quebrando na porrada, era um X1 gigantesco, a galera se divertiu pra caramba. E no final, tipo, quando tava todo mundo quase zerado de vida, porque as fichas foram bem feitas ali pra cada um tirar uma certa quantidade de vida um do outro, a gente usou aquela estratégia Naruto durante o exame Chunin. Apareceu ali um bicho gigantesco, um dragão no meio da arena, que não era programado, destruiu a arena, todo mundo saiu correndo, todos os guardas saíram correndo, ficou pros heróis enfrentar o bicho. Essa é tipo meio que o final da mesa. Maneiro, bem maneiro, show de bola. Mas divertido, pelo menos. É você fazer um one shot já de porradaria. Tipo, mas aquela porradaria é equilibrada, não é aquele só rolagem de dado. É você ter uma rolagem de dado, uma descrição boa, exigir uma descrição boa dos personagens e tal. Não precisa ser uma coisa complexa, mas uma coisa simples e sucinta. Aí funciona bem pra caramba. E isso mantém muito jogador dentro da cena, muito jogador dentro do jogo. Cara, muito maneiro, eu curti isso aí pra caraca. Achei show de bola. E outra coisa que a gente já comentou aqui, a gente tá falando, na verdade, né, é a questão do one shot. Você não vai conseguir jogar num evento uma aventura que não seja um one shot. É simples assim, vai ser um one shot. Então, se você tiver aquele amigo que nunca jogou RPG, um evento é um ótimo lugar para você levar ele para jogar RPG. Pela primeira vez, conhecer um sistema. Exatamente.
A não ser que vocês sejam famosos, vocês tenham, tipo, por exemplo, uma mesa no YouTube, uma galera assiste e vocês vão jogar a última sessão no evento, por exemplo. O desfecho da mesa vai ser um dos eventos que vai ter dentro do evento. Tipo, uma das coisas que vai acontecer em cima do palco no evento. Aí, tranquilo. Fora isso... Fora isso, é tranquilo. E a última dica que a gente pode dar aqui é tudo que acontece em último caso. Em último caso, manda o jogador rolar a iniciativa. Em último caso... Não, sacanagem. Em último caso, proíbe os jogadores de mexerem em celular. Eu acho que proíbe é uma palavra muito forte, né? É muito ruim. Entra em consenso, né? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, do jeito que a coisa é, você dizer assim, eu proíbo você de mexer neste celular, porque senão a ira de Thor recairá sobre você um relâmpago causando... Peraí, deixa eu olhar no livro aqui quanto é que ele causa de dano. Entendeu? Não é assim, acho que proibir é uma palavra muito forte, mas entra no consenso pra ninguém meter a mão no celular, botar a mão no celular só em casos assim de emergência, né? Poxa, sei lá, eu tô com alguém com um problema na família, preciso aqui manter contato, ou então, caramba, eu tô longe de casa, porque pode acontecer também, sessão presencial é assim, às vezes a gente vai na casa de um amigo que fica aí 1h30 de distância da sua casa. Atravessa a cidade pra ir na casa. Aí, sei lá, você mora com a sua mãe, com seu pai, a galera fica preocupada te mandando mensagem, ou com teu irmão, ou esposa, marido, que seja, entendeu? É entrar no consenso pra, em último caso, meter a mão no celular, pra deixar a sessão rolar legal e você não ficar preso na droga celular sem prestar atenção no que tá acontecendo na mesa. E também você ensinar o pessoal a separar o on do off, né? Quer fazer uma zoeira, fala, tô em off, aí fala alguma coisa. Ou fala em off, aí pergunta alguma coisa pro mestre. Porque isso dá aquela até a separada, assim, tipo, do que tá acontecendo mesmo na mesa, ou do que é uma conversa paralela. Também seria bom evitar conversa paralela, principalmente quando não é a sua cena. Porque na cena que não é sua, você não tá jogando, você pode prestar atenção em alguma coisa que o jogador que tá na cena não prestou. E mesmo que o seu personagem não saiba, você como jogador sabe. E como o personagem dessa pessoa tava na cena, você pode lembrar ele disso. Não é errado. Você em off lembrar ele que aconteceu tal coisa. É errado o seu personagem que não tava nessa cena saber. Isso é metagame. Isso aí. E a questão do on-off também é legal justamente para separar isso. Quando você tem algum assunto aleatório que não tá acontecendo em cena, quando tá acontecendo alguma coisa, alguma piada, alguma zoeira, alguma coisa do tipo. E também pulando pra parte do jogo, isso sem jogo. Na verdade, sem jogo não. Contextualizando a parte que você tá jogando, mas você quer dizer alguma coisa que não tem nada a ver com o jogo. Então, on-off. E um on-off também entra na questão do jogo. Então, seu personagem tá fazendo alguma coisa, você narra que ele faz aquela coisa. E aí, em off, você pergunta alguma coisa pro mestre pra poder continuar, entendeu? Exatamente. Sem dizer que, tipo assim, não, mas o meu personagem não tá falando isso não. Então, olha, eu tô falando aqui com a galera, tal, não sei o que lá, mas peraí, em off, mestre, eu tô falando isso baixinho, pra ninguém mais escutar, eu tenho que rolar alguma coisa aqui e tal. Não, é isso mesmo. Exatamente. Então ele tá falando, porque você tá falando no seu tom de voz normal. Você, de repente, não tá falando, não, galera, vamos por ali, vamos entrar por aquela porta ali e tal, baixinho, não. Você vai falar no seu tom de voz normal. Então, em off, você estabelece algumas coisas que estão acontecendo pra contextualizar a cena, mostrar pra todo mundo o que o seu personagem de fato está fazendo e pra todo mundo ter o mesmo entendimento do que o seu personagem está fazendo e como ele tá fazendo. E uma dica que a gente podia ter falado antes, mas eu lembrei dela agora, é a maneira como você narra o ambiente. Tipo, às vezes a coisa tá na sua cabeça e você esquece de falar isso pro jogador. Tipo, você imagina a cena de um lugar. Tipo agora, entendeu? Tava na cabeça, fala, o Luke esqueceu e só lembrou agora, não tem problema. Eu lembrei agora. A cena, você imaginou a cena de uma maneira, mas você narra ela de um jeito que parece ser outra coisa. Eu já vivi isso como jogador, e pro jogador é frustrante. Tipo, você imaginar a cena de um jeito e na real ela ser de outra. E quando você imagina a cena, você já bola plano, já bola lugar pra você fugir, o mestre falou, ali tem uma pedra grande, você pensa, posso me esconder ali atrás.
Então, tipo, se você você como jogador prestar atenção e você como mestre descrever corretamente a cena. Eu gostei desse exemplo. Ali tem uma pedra grande, posso me esconder ali atrás? Não, você não pode se esconder não, porque ela tá colada numa parede de pedra. Ah, mas você não falou, mas você não falou nada. Ah, não, mas tô falando agora. E aí começa aquela briga de contexto e contradição no que tá sendo dito no jogo e na cena. É uma dica boa também pra não dar problema, porque é aquilo, treta atrai a atenção do jogador. Então, se você quer trazer a atenção de todo jogador da mesa, cria uma treta. E pronto. Pronto, vai estar todo mundo ali, ó. Aí daqui a pouco acabou a treta, gente. Vambora, aproveita todo mundo com atenção aqui, vamos continuar jogando. E é isso. Vai e faz um Big Brother na terça. Faz um Big Brother na mesa, entendeu? Big Day Brasil. É isso aí, Big Day. Big Day, o jogo que você estiver jogando, faz uma treta, botou a atenção de todo mundo ali no jogo. Agora sim, olha pra cara de cada um, tá todo mundo com aqui? Tá, beleza, vamos continuar a cena agora, pá, e dali vai. Daqui a pouco, se não der certo, criar outra treta e vai. Ou então chama o advogado de regra, porque o advogado de regra vai criar uma treta, e aí... não precisa nem se esforçar, ele cria sozinho. Ele vai criar sozinho a treta, e aí a galera vai entrar na treta, vai todo mundo tá dentro do jogo e acabou. Ou vai todo mundo sair fora e dar um pau no advogado de regra. Não que eu concorde com isso, porque... Nessas tretas eu sou o cara que começa a falar, não, mano, cala a boca aí, só tem mais 2 horas pra jogar, caralho, vamos continuar essa porra. Tem sempre um jogador que vai agir de uma maneira diferente. Mas, qualquer coisa, chama o advogado de regra, que ou ele vai chamar a história toda a atenção de todo mundo pra mesa, ou ele vai apanhar de todo mundo e ninguém joga nunca mais, ou então o advogado de regra não vai jogar nunca mais nessa mesa, e assim vai Isas. E é isso. Então a última dica que a gente pode dar aqui é para RPG online. Porque todas as dicas que a gente deu aqui até agora foram principalmente para RPG presencial. Claro que todas elas se atribuem a RPG online, é exatamente isso que a gente quer dizer. Todas essas dicas que a gente deu, com questões de narrativa, ambientação, as dicas de evento também, né? Com questão de one shot, de barulho, advogado de regra, pá, sabe, advogado. Todas as dicas elas se atribuem ao RPG de mesa online. E o RPG de mesa online tem uma dificuldadezinha que o físico não tem, né, cara? Que o cara não tá do teu lado. Se ele estiver mexendo no celular, você não vai estar vendo. Se ele tiver... pode dar um tapa na testa dele. Não pode, você não pode fazer. Na verdade, nem no presencial, por favor, façam isso, porque isso é agressão. A porrada vai comer na mesa, não façam isso, por favor, né? Porque não é legal. Mas tem jogador que pede. A gente não pode. É verdade, tem jogador que pede. Não tem como, tem jogador que pede. Não façam isso, né? Mas, infelizmente, não tem como a gente controlar o fato do jogador estar olhando pro celular, ele tá, às vezes, com o WhatsApp web, com o Telegram web. E isso é um pouquinho complicado, né? Eu acho que aí já vai daquela dica que você deu. Do jogador que, por exemplo, entra na mesa, dá um one shot no evento e sai no meio da mesa. Ou seja, porra, tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Se o jogador não tá com vontade de jogar, nem começa. É exatamente isso, cara. Tem um pouquinho de bom senso, sabe? Poxa, a galera que tá ali jogando, tá todo mundo cedendo um pouquinho do tempo pra poder fazer um negócio divertido e legal. Então, poxa, contribui pra que todo mundo tenha uma experiência maneira, sabe? Às vezes você fazer isso... A pessoa que tá fazendo, às vezes vai passar assim na cabeça dela, mas nada a ver, tô aqui mexendo no celular e tal. Só que você tá travancando o jogo e não é o seu jogo, é o jogo da galera que tá com você. Pessoas. Exatamente. E aí é foda, né, cara? Aí é sacanagem. Aí é foda. Porque o ruim não é você ter uma experiência... O ruim não é só você ter uma experiência ruim. O ruim é você ter uma experiência ruim e estragar a experiência dos outros. Exatamente, você transforma uma experiência boa em uma experiência ruim para outras pessoas. E numa velocidade absurda, dependendo da merda que você estiver fazendo. Então, pô, tem um pouquinho de bom senso e tal. É aquilo, entra num consenso com a galera. Às vezes você tá jogando ali online, eu mesmo, tem minha filha aqui, a gente tá jogando e aí quando ela vai dormir, dependendo da hora que a gente vai jogando, eu falo pra galera, pô gente, dá licença rapidinho, vou ali, né, só dar um beijo na minha filha e tal, e pai, volto, sabe? Mas... é uma parada que a gente já sabe, a gente já conversou, é uma parada que tá tranquila pra todo mundo. Sim, normal. Vidote, pô, eu tenho que levar minha esposa ali e tal, e aí o Vidote demora assim uns 15 minutinhos, tranquilo.
Eu saio pra jantar no meio da mesa, acontece. A gente tem as pausas também da mesa, acontece. Né? Vamos jantar, vamos lanchar e tal. Mas é uma parada que a gente já conversou, já tá pré-estabelecido por todo mundo. Tá todo mundo ciente de que acontece e acontece daquela maneira. Então não estraga a mesa e o jogo e a gente segue normal. Então façam isso, por favor. Que só vai ajudar, né? Você seguir todas essas dicas, não é que você vai ter uma mesa perfeita, mas você pode ter ali uma mesa mais agradável, né? Um ambiente mais gostosinho de jogar, uns jogadores mais entretidos com a mesa, mais dentro do jogo. Então, não é que tipo a gente tá fazendo uma receita de bolo, né? Cada grupo tem a sua maneira de interagir. Às vezes o grupo gosta de jogar assim sem entrar tanto no jogo. É ok, RPG é isso. E eu acho que aqui tá bem estabelecido, tipo, o que pode ajudar você a trazer a atenção dos jogadores pra mesa em determinadas situações, online, presencial, em evento. Acho que tem alguns contextos aqui que são bem legais que a gente tratou. A questão de narrativa e de ambientação, por exemplo, a gente pode trazer casts que falam só disso. Principalmente questão narrativa. Questão narrativa tem alguns itens e algumas coisas que são bem legais para poder tratar, especificamente de narrativa, que não ajudam só a manter a atenção do jogador dentro da mesa, mas ajudam a construir cenas de maneira mais agradável, ou então construir cena de uma maneira um pouco mais participativa, né, com os jogadores Exatamente. da mesa. Não ser aquela questão só do mestre ficar falando, porque isso também dispersa a atenção dos jogadores. Muito, Então, construir cenas muito gigantes, que o mestre fala pra caralho e ninguém interage, é muito ruim, porque dispersa a atenção do jogador. Tá aí um erro comum de mestre iniciante é achar que ele é o protagonista do jogo, né? Sendo que o protagonista é todo mundo. O mestre toma todo o tempo de mesa falando e não dá tempo de ninguém agir. Eu acho que essa questão da narrativa é bem maneira. A gente tratar e de repente trazer um outro cast depois. Porque tem algumas dicas que são bem legais, bem legais pra construir jogo e cena. E cara, é isso. Narrativa, ambientação, as questões de eventos. Tudo que acontecer em último caso, conversem, não imponham, até porque vocês estão jogando RPG, é coletivo, tem que ser legal pra todo mundo, não tem que ser imposto pra ninguém. E RPG Online, cara, RPG Online é gostosinho e só vai. Só vai. E é isso aí, ouvinte do Estação RPG, a gente agradece a sua audiência, desejando ótimos jogos e até a próxima. Rola em iniciativa. Valeu, rola a iniciativa.